E, gente, eu demorei muito pra fazer esse vídeo, mas vai sair. Queria compartilhar com vocês alguns minutos de um resumo de 7 meses, né? Zoe nasceu dia 15/1 e até o 5º mês eu acho que a minha ficha ainda não tinha caído que eu era mãe, sabe? E eu resolvi gravar esse vídeo pra você mesmo como uma reflexão, um apoio a você que é mãe, que passa ou passou pelo mesmo que eu. E talvez isso afaste você, que não é mãe, ou que não compreenda como eu não compreendia quando eu lia ou quando eu via algo ligado à maternidade, sabe? E julgava, não, que frescura, ou talvez conecte você que é mãe. Mas o objetivo desse vídeo é um só, é compartilhar. Assim como eu comecei compartilhando candidíase há alguns anos atrás, lá em 2017. E falar da dor não torna a gente fraco, sabe? E eu resisti, e desde o 4º mês da Zoe que eu sumi aqui das redes sociais, foi justamente por talvez me achar um pouco fraca, sabe? Quanto mais a gente fala de uma dor, mais ela cicatriza na gente e ela é remédio para uma outra pessoa. Então, assim, falar desse problema ou de qualquer outro problema não torna a gente menor, sabe? Muitas vezes a gente precisa mesmo falar. E dizer que a maternidade é linda, é romântica, é cheia de flores, é muito fácil. Viver ela é muito difícil. Eu enfrentei a coisa mais difícil na minha vida. E eu sempre quis ser mãe. Sempre. Eu olhava para os bebês e desejavam só para mim, porque eu queria amassar, porque eu queria beijar, porque eu queria, sabe, guardar para mim. E eu tive a minha. E foi muito difícil aceitar que ela era minha. E eu não podia engravidar. E Jesus me curou em 3 dias, usando 3 pessoas específicas. E 6 meses eu já estava grávida. E isso é papo para outra hora. Não é para esse vídeo, mas só para você entender. Essa notícia, ela chegou assim como um choque. Não sei se você sabe, mas eu não acreditei que eu estava grávida. O Pedro quem teve que ler e reler o exame para mim. Porque eu tinha não na minha cabeça. Eu não posso engravidar, eu não vou ser mãe. E tudo ok. E o Pedro me dizia o tempo todo, olha de novo é verdade, olha de novo é verdade. Então assim, foi mágico. A gente teve uma gravidez muito leve, muito incrível, livre de desafios assustadores. Toda grávida tem dor, enjoo, faz xixi pra caramba, dorme mal. Eu acho que é pra preparar a gente pro que a gente vai viver o resto da vida. Mas foi tudo muito leve, tudo muito agradável, sabe? Eu não parecia estar grávida. Eu vivi de forma bem de boa mesmo. E o parto foi um sonho. Eu pariria 1000 vezes. Nossa, eu sou muito apaixonada com o que eu fiz no parto, sabe? Aquele momento. Ele foi exatamente ou melhor do que eu havia pensado, orado e declarado os 9 meses de gestação. A Zoe nasceu na água, como eu queria, livre de anestesia e qualquer interferência humana. Foi de fato o agir de Deus naquele dia, porque pouco antes dela nascer, eu já não aguentava mais sozinha. E eu lembro disso, são poucas cenas que a gente lembra do parto, mas eu lembro disso claramente. Eu, naquela posição de 4 apoios, segurando a mão da enfermeira, e eu pedia socorro a Deus. Eu falei, Deus, me ajuda, eu não aguento mais. E a Zoe nasceu 3h30 da manhã. Às 3h15, eu tinha recebido uma mensagem no Instagram de um amigo, que ele foi incomodado pelo Espírito Santo a orar por mim e pela Zoe, naquele dia, naquela hora. Ou seja, Deus ouviu o meu grito de socorro e enviou anjos naquela madrugada para orarem por mim, para me ajudarem a segurar aquela barra. E eu só vi a mensagem desse amigo depois. E aí eu falei com ele, falei, olha, vejo que tu és profeta mesmo, porque nesse momento eu estava parindo a Zoe, né? E do nascimento da Zoe até agora, eu enfrentei, sei lá, todos os desafios que pode ter na maternidade. E um deles foi aceitar que a minha vida já não existia mais, sabe? De que a minha vida, ela havia mudado. Eu tive muita dificuldade de ver isso com bons olhos, né? E eu decidi dar uma pausa aqui das redes sociais. Uma porque a maternidade que eu via da vizinha não era a mesma que a minha. E aquilo foi me matando a cada dia, sabe? Eu fantasiei uma maternidade a qual ela é quase que impossível de viver. Pelo menos foi pra mim, tá? Naquele início.
O bebê da vizinha não chorava, o bebê da vizinha não passava horas acordado, sabe? E eu idealizei isso. O bebê chorava pouco, o bebê comia de tudo, e aquilo foi me magoando, foi me deixando assim exausta mentalmente. E eu demorei para entender que talvez eu não poderia mais ter a minha vida de volta, não daquele jeito, né? E que eu não poderia ter o bebê da internet. E isso me matou a cada dia, porque a Zoe não é um bebê de internet, a Zoe é única, ela tem as suas próprias características. E os primeiros 5 dias da Zoe, eu tava no céu. Eu acho que eu tava anestesiada, sabe? Ainda elétrica pelo parto, com êxtase de ter conseguido, e toda aquela adrenalina, né? Eu não imaginava que eu viveria o que eu vivi nesses, vamos colocar, 6 meses, né? A Zoe tá fazendo 7 agora. E eu tive muita dificuldade para amamentar. Meus seios ficaram muito grandes e muito pesados, feridos, sabe? Eu acho que isso acontece com todas as mães, ou a grande maioria. A Zoe engasgava demais e eu só conseguia amamentar ela numa posição que ela ficava em pezinha, assim, sabe? E eu fui muito criticada sobre essa forma, porque mas essa posição não é a posição de amamentar o bebê, tá errado, não é assim. Mas era a forma que eu conseguia fazer. Eu nunca conseguia amamentar a Zoe da forma tradicional. Eu não conseguia. Hoje, agora, ela com 7 meses, eu tô conseguindo, sabe? E no 4º mês, que o peito estabilizou de tamanho, é que as coisas começaram a melhorar. Os meus pontos que eu tomei do parto estavam muito apertados, dependendo da posição que eu estava sentada, aquilo me machucava, então eu amamentava sentindo dor no seio, sentia dor nos pontos, então assim, os 3 primeiros meses foi assim, lamentável. E desde que a Zoe chegou, eu tentei fazer uma rotina com ela, e eu me frustrei demais por não conseguir fazer. Então eu olhava, eu conversava com um monte de gente, eu via canais, eu via perfis e eu tentei fazer de tudo uma rotina com a Zoe e ela tinha apenas 1 mês ou poucos dias. Eu tenho o costume de anotar tudo sobre o meu dia. Desde muito tempo, quem me acompanha aqui com Candidíase sabe que eu tenho o diário das emoções e eu não abandonei isso agora, né, na maternidade. Então eu sempre anotei os meus dias. E lendo isso para gravar esse vídeo para vocês, eu vi que aos 49 dias da Zoe eu já tinha adoecido, né, justamente por ter criado uma expectativa de algo que não aconteceu e de algo que não vai acontecer. Então, eu esperei que eu fosse uma excelente mãe, eu esperei que eu fosse conseguir fazer uma excelente rotina, eu achei que eu ia conseguir continuar cuidando da minha casa, eu achei que eu não ia perder meus cabelos, e eu perdi muito cabelo, para vocês terem ideia. Tá começando a nascer agora. Eu achei que eu não ia emagrecer, eu emagreci já 15 quilos, eu estou abaixo 6 quilos do meu peso. Então, assim, tudo isso me frustrou muito. E aí, quando eu me vi, eu já estava doente. E é nesse ponto que eu quero chegar nesse vídeo. E eu relutei muito para fazer ele. Eu esperei mesmo uma orientação de Deus para que, se fosse necessário realmente, que eu voltasse para as redes sociais, que eu estivesse bem e que eu fosse falar desse assunto, se fosse para ajudar, sabe? Porque eu me culpei muito, porque eu fiquei de fato doente, sabe? Em querer ser perfeita, em querer que a minha filha dormisse a noite inteira. Eu fiquei muito, como que eu posso colocar a palavra? Bitolada mesmo nas coisas, sabe? Tem que ser. Então eu me culpei muito, eu tive muito medo de estar fazendo alguma coisa errada, de não estar conseguindo ser uma boa mãe, de não estar conseguindo não causar traumas nela, sabe? Não sei se vocês vão conseguir entender. E por último, eu tinha muita vergonha de tudo que eu passei nesses 6 meses. E nesses 6 meses que eu adoeci, quando eu falo adoeci, é porque eu estou agora fazendo um acompanhamento médico, para que eu possa conseguir estar equilibrada para cuidar da minha filha. Então, de fato, eu adoeci. Do 4º mês para frente, eu vi que eu realmente estava doente.
eu tive uma depressão pós-parto muito grande, muito forte. E nessa depressão pós-parto, eu me afastei de tudo e todos, né? E não conseguia mesmo enxergar que a minha filha precisava de mim do jeito que eu tava, sabe? Assim, sem precisar pegar receita aqui, receita ali. E isso tudo gera na gente muita culpa, muito medo, muita frustração. Então, eu fui buscar, né, ajuda, eu fui fazer o que eu fiz naquela época com candidíase, em que eu precisava me encontrar. E de fato, quando eu me curei da candidíase, quando eu entendi o processo da candidíase, foi quando eu olhei para mim. Foi quando eu parei, respirei, olhei para mim e aceitei ser ajudada, né? Vocês que estão aqui há mais tempo sabem da minha história com candidíase. Se você é nova aqui e está vendo esse vídeo pela primeira vez, você talvez não está entendendo que eu estou falando sobre candidíase, mas eu fui uma paciente de 20 anos e quando eu decidi olhar para mim, para os meus sentimentos, para as minhas dores, para o meu lugar, foi quando eu consegui me curar e sigo curada. Na gestação eu tive muita, né? Mas agora eu estou bem. Mas com relação à maternidade, eu de fato adoeci por conta dessa depressão. Eu me olhava no espelho e eu não me enxergava. Eu me olhava no espelho e eu chorava. Eu olhava para a Zoe e eu tinha crises de pânico, eu tinha ansiedade, assim, o máximo de ansiedade. Eu sentia o meu coração pela goela, o meu corpo tremia, eu não conseguia fazê-la dormir e eu chorava e eu gritava e eu ficava muito nervosa. Eu classifiquei como que eu tive como ataques de fúria e eu ficava muito nervosa. O Pedro falou assim: Ju, eu não te conhecia, você é uma nova mulher, eu me casei com uma outra pessoa. Então, quando eu tinha esses ataques de fúria, foi quando eu vi que eu precisava me cuidar, eu precisava de ajuda, eu precisava me afastar das redes sociais, eu precisava me apegar mais à palavra de Deus, eu precisava focar mais no que Deus tinha para mim. E focando no que Deus tinha para mim e principalmente olhando para minha filha, as coisas começaram a se acalmar, né? A tempestade começou a parar, os ventos começaram a cessar e o meu barquinho continuou ali nadando e hoje eu consigo remar tranquila, sabe? E aí nesse tempo de me encontrar, de entender a mãe que eu era e parar de querer ser a mãe que eu estava vendo, eu tirei um tempo das redes sociais. Então, quando o Zoe fez 4 meses, eu já estava no ápice, assim, do meu cansaço mental, da minha exaustão. Eu saí das redes sociais e fui para a palavra, fui para Deus, até que eu achei um versículo que está lá em 2 Timóteo, acho que 2,15, vou conferir. Se não for, vocês procurar, é bom que vocês leem. Mas eu acho que é 2 Timóteo que fala que a mulher será salva pela maternidade. E quando eu li esse versículo, eu meditei nele desde o 4º mês e estou meditando nele até hoje. Sabe, a gente é salvo por meio de Jesus Cristo, eu sei disso. Mas quando eu li esse versículo, ele caiu como uma flecha no meu coração e aquilo me salvou tanto, porque hoje a maternidade tem me salvado do meu egoísmo, da minha preguiça, sabe, da minha irritação, dos meus traumas, das minhas guerras, sabe? Eu tenho sido salva pela Zoe todos os dias. Ah, eu não quero, eu não posso, eu não vou. Não existe isso, você tem que fazer. Ah, hoje eu não quero, não tem jeito. Não, eu não vou, não tem como. Sabe, você tem que levantar, você tem que vir, você tem que cuidar, você tem que trocar fralda. Não, espera, não tem como esperar. É agora, sabe? Então, assim, e aceitar essa realidade é que foi muito difícil pra mim. Porque veio tudo um boom e eu achei que eu fosse dar conta, principalmente aqui, ó. Porque eu sempre fui a quem cuidei das pessoas emocionalmente, né? De mulheres. E quando eu me vi não sendo cuidada, me vi sendo julgada, aquilo me machucou, sabe? Uma vez eu conversando com uma amiga, eu falei assim, nossa, eu tô muito estressada. Aí ela olhou pra mim e falou assim, mas qual que é a novidade? Então, tipo assim, não me ajudou, sabe? Só me atrapalhou. E o que a gente precisa nesse momento é de conexões que vão te levantar, que vão te trazer pra cima. E uma amiga me mostrou esse versículo. Na verdade, ela me mostrou um perfil de uma mulher, que depois eu vou até recomendar ele pra vocês. E ela foca muito nesse versículo, que a mulher será salva
pela maternidade, dando à luz a filhos. E esses filhos não são só filhos naturais, são filhos espirituais. E de fato, quando eu entendi essa mensagem, eu peguei isso para mim, eu olho para a Zoe todos os dias e vejo e sinto e tenho a certeza que ela tá me salvando. Ela tá me salvando. E talvez essa Juliana que desencadeou tudo isso, isso é que eu tô fazendo um resumo para vocês das coisas que eu passei, das coisas que eu vivi. Talvez isso eu já tenha vivido há algum outro tempo, mas isso desencadeou, isso aflorou tudo agora e eu fui salva. Porque eu não faço mais as mesmas coisas que eu fazia. E eu tô fazendo esse vídeo não para te contar o ruim, mas o que eu fiz com a parte do ruim. Aonde eu cheguei com a parte boa. E a parte boa hoje eu olho para minha filha, eu sorrio. Eu olho para minha filha, eu dou graças a Deus. Eu olho para minha filha, eu tenho vontade de cuidar dela. Eu olho para minha filha, eu tenho vontade de chorar de alegria, sabe? Ju, mas você não tem mais as crises que você tinha? Você não tá mais nervosa? Porque às vezes a gente fica assim, né, um pouco ansioso, um pouco com medo, não sabendo o que fazer, mas igual eu estava, que só chorava e me culpava o tempo todo por ser uma mãe ruim, e eu olhava outras mulheres sendo mães e falei, cara, eu não consigo ser essa mãe, eu não estava conseguindo, sabe? E olhando para a palavra hoje, tendo a certeza de que eu tô sendo salva sendo mãe, me dedicando a ela, cuidando dela, eu tô tendo meu galardão lá no céu, sabe? Eu tô juntando, é um amor sacrificial. E eu tava entendendo o sacrifício esse tempo todo, esses meses todos, como algo ruim, como algo doloroso. E não é. É o mesmo sacrifício que Jesus fez lá na cruz, sabe? É um amor sacrificial. Jesus se sacrificou por mim e por você e eu estou me sacrificando pela minha filha ter uma vida. Ela depende de mim e eu não compreendia isso, sabe? Muitas vezes eu olhei para a Zoe e eu queria que ela tivesse 10 anos para que eu pudesse dormir. Eu queria que ela tivesse 15 anos para eu poder não ter que dar banho nela mais. Sabe, eu tive esses pensamentos, eu tive isso e é normal, e é nesse ponto que eu quero chegar nesse vídeo, acolher você que passou a mesma coisa que eu. E quando eu digo que a gente precisa compartilhar, é porque uma vez que eu compartilhei a minha história com candidíase, inúmeras, ou sei lá quantas mil mulheres já foram saradas e curadas através de uma história, por ouvir a história de alguém. Então sim, eu fiquei doente com a maternidade, sim, eu adoeci, sim, eu tive uma depressão pós-parto, eu tive crises de pânico, de ansiedade, eu me senti uma péssima mãe, eu me senti uma péssima esposa. O meu casamento, ele estava passando por entre os dedos, assim. E uma vez me perguntaram, nossa, mas a maternidade mexeu tanto com você assim? A maternidade está tão pesado para você assim? E eu respondi, tá muito pesado. E quem olha de fora não consegue entender e julga por falar assim, mas você tem que agradecer, filha, é uma bênção. É uma bênção, mas a gente precisa de cuidado, a gente precisa de atenção. A mulher, ela precisa ser cuidada para cuidar, sabe? Eu não tô dizendo que eu não fui, mas as minhas expectativas não foram supridas, nem no cuidar da Zoe, nem no ser cuidada, entende? E aquilo tudo virou uma bomba para mim. Por quê? Eu queria fazer diferente de tudo aquilo que eu ganhei, né? Vamos colocar assim. Então eu olhava para a Zoe e eu queria fazer perfeito. Eu queria fazer certinho. E ela não é um robô. E me falaram isso logo quando ela nasceu, mas eu não conseguia entender isso, né? E com tudo isso eu fui adoecendo, fui me afastando, mas eu fui tocada a estar aqui, trazer essa realidade, porque de fato foi uma realidade e foi bom. Foi um tempo bom de... como fala? Poxa, perdi a palavra. Foi um tempo bom de descanso das redes sociais. Eu parei de seguir todos os perfis de maternidade, gurus de sono, de rotina, de isso e aquilo. Parei de seguir perfis de mulheres comuns, como eu e você, mas que não compartilham de uma maternidade a qual eu preciso ver. Vamos colocar assim, porque eu olhava para as mulheres felizes, rindo, maquiadas, com a sobrancelha, com os cílios, com o cabelo, e eu olhava e falei, meu Deus, que realidade é essa que eu não tô conseguindo viver?
Então aquilo estava me fazendo mal, não porque a pessoa está bem, mas porque eu não estava conseguindo ter esses olhos. Né? Eu estava me cobrando fazer tudo perfeito, tanto com a Zoe, com a minha casa, comigo, com o meu casamento. Até hoje eu não consegui voltar para a academia e eu estava sofrendo por isso. Hoje eu olho e falo, tá tudo bem, no tempo certo eu vou voltar, porque há tempo para todas as coisas. Eu não conseguia dar uma faxina. Em 7 meses eu dei uma faxina, que foi semana passada. E eu tava me culpando por isso. Então tudo isso foi me adoecendo, sabe? E principalmente o sono da Zoe me pegou. Do 4º mês pra frente, Zoe simplesmente passou a não querer dormir. Então a privação de sono é uma técnica de tortura. Uma colega do grupo de mães me falou isso. E eu estava sendo torturada pelo sono, pela privação de sono. E com isso tudo agravou ainda mais para adoecer, porque o sono é uma necessidade fisiológica do ser humano. E eu de fato não estava dormindo, eu estava dormindo 1 ou 2 horas por noite, o que agora não está muito diferente, mas a Zoe tem avançado nisso e até isso... olhando para a palavra, pegando com Deus, pegando com o Espírito Santo. Hoje eu levanto, eu venho aqui pegar ela no berço, eu venho orando, eu venho pedindo ao Senhor para que me ajude, para que conceda a ela o sono, sabe, profundo e pesado. Eu venho declarando a palavra, eu venho colocando isso e tem sido leve, eu tenho ficado mais descansada. E nesse meu momento de adoecimento, né, Pedro me ajudou muito e agora a gente conseguiu até conciliar melhor a nossa união, sabe? Então a gente está mais conectado. Eu falo que para as coisas ficarem boas, elas precisam ficarem ruins primeiro. Para Jesus ressuscitar, ele teve que morrer, né? Então, assim, o ruim e o bom logo depois. E é isso. O vídeo já tem 22 minutos e eu tentei resumir aqui o motivo que eu me afastei, porque muita gente me manda mensagem todos os dias perguntando: Ju, cadê você? Ju, cadê você? Pedro fez o papel aí de blogueiro nesses 3 meses, né? Que eu me afastei, mas foi bom, porque eu me desconectei da maternidade perfeita do Instagram, e que a minha não é perfeita, a minha é a maternidade possível. Eu faço o melhor que eu posso para minha filha e estou fazendo o melhor que eu posso por mim agora. E eu tenho vivido um dia de cada vez. E, em resumo, o final desse vídeo é para dizer para você viver um dia de cada vez. Assim como eu pude influenciar a sua vida com Candidíase e pude ajudar muitas mulheres, eu queria poder agora tocar o coração de uma mãe que talvez esteja se sentindo cansada, frustrada, desanimada, feia, horrorosa, sabe, exausta, sendo torturada pelo sono ou pela demanda da maternidade, mas colocar no seu coração de que você está sendo salva por dar à luz a filhos, sabe? Você está fazendo algo prazeroso para Deus. A cada fralda que você troca, você está refletindo Jesus. A cada noite que você levanta, pega seu bebê, põe no peito, você está refletindo Jesus num amor sacrificial. E dizer para você, assim como eu disse lá em 2017, você não está sozinha. Se você acha que você está aí hoje chateada, chorando, preocupada, se sentindo a pior pessoa, abandonada pelos seus amigos, se sentindo solitário, porque a amamentação é um momento solitário, você está frustrada, você não está sozinha, mas saiba que não deixe isso parar você, não deixe isso parar você. Quando eu tive pensamentos suicidas, eu estou abrindo isso aqui, coisas que só o meu marido, eu conversei com ele e agora a minha médica. Mas eu tive esses pensamentos. Não deixe isso acontecer com você. Quando esses pensamentos vierem, eu vou te falar o que uma amiga minha falou. Todas as vezes que esse pensamento vier, você vai pensar: esse pensamento não é bom, não é perfeito, não é agradável. Eu repreendo em nome de Jesus e vá fazer outra coisa. Vai fazer outra coisa, não permita que isso aconteça com você, porque eu permiti e a cada vez que eu permitia eu me enfraquecia mais e eu deixava, sabe, o mal tomar conta de mim mesmo para que eu não pudesse tomar conta da minha filha. Então eu queria dizer isso para você, que eu tô de volta e que tá tudo bem, em que eu tenho vivido um dia de cada vez, um pouquinho todo dia. E cada dia mais leve, cada dia mais feliz, cada dia entendendo de que eu sou uma boa mãe, de que Zoe
tá super saudável, ela tá super se desenvolvendo, ela é além, na verdade, da idade dela. Ela faz coisas assim que cara, ela é sobrenatural, ela é uma menina extremamente feliz. Ela é simpática, ela é linda, né? E super saudável. E eu oro a Deus para que todos os dias eu me fortaleça mais nele, que eu me fortaleça mais na palavra dele e que a cada dia mais eu possa ser essa mãe que ele designou para mim. E Deus não dá nada que a gente não consiga, né? E muitas vezes eu questionei e falei, Deus, eu não dou conta mais, eu não consigo mais. E é nessa hora em que eu dava conta. Eu lembro que na última crise que eu tive, que eu passei muito mal, que foi quando eu procurei ajuda médica, eu tava assim, Pedro agora tá trabalhando, viajando, né? Então eu tenho ficado tempo sozinha. E nesse dia eu tava com uma puta dor de cabeça, passando muito mal. E sozinha com a Zoe. Sozinha com a Zoe. Minha mãe tinha vindo me ajudar, mas foi embora. E aí nesse dia eu falei, vou até ligar pra minha mãe pra ela voltar, porque eu tô passando muito mal. E eu falei, Zoe, a mamãe tá muito mal, filha. Eu preciso dormir, eu preciso descansar. Minha cabeça, gente, tava desse tamanho. Eu tinha tido uma crise no dia anterior, muito mal, assim. E ela dormiu nessa noite, sabe? Eu senti que ela olhou pra mim e falou assim, eu preciso dar um descanso pra minha mãe. E Deus guardou aquela noite pra eu descansar e no outro dia eu tava nova. E dali pra frente, daquele dia pra frente, tudo se fez novo. E tudo se faz novo todos os dias. Todos os dias a gente tem uma oportunidade de fazer diferente. E eu sofri sim, sofri muito nesses 6 meses, 5 meses. Mas eu decidi fazer diferente. E é aí o ponto desse vídeo. Se você tá se sentindo como eu me senti, tá tudo bem. Mas não fique parada nesse lugar. Se coloque no lugar de posição firme, eu quero mudar, eu quero fazer diferente. Porque às vezes a gente acha que a gente não vai conseguir. Às vezes a gente acha que a gente vai viver aquilo para sempre. Não é. É tudo tão rápido, muda tudo muito rápido. E eu sempre falei, não, eu não quero mais filho. Eu fiquei traumatizada com a Zoe. E hoje o meu coração já está mais amolecido, sabe? Porque tudo passa realmente. Só que até passar, passa por cima da gente, é verdade. Mas é prazeroso quando você dá a mão para Jesus, é prazeroso quando você decide entender que tem alguém segurando você. E mais uma vez, a mulher, ela é salva dando à luz a filhos. Nós somos salvas por Jesus, mas dando à luz a filhos, a gente se salva de tanta coisa. Gente, eu fui salva de crises de pânico, de ansiedade, de pensamentos suicidas, de loucuras, de brigar com a Zoe. Ela é um bebê, sabe? E eu tenho sido salva todos os dias. O meu casamento foi salvo desde que eu achei esse versículo e que eu tenho meditado nele todos os dias. E é isso. Meu coração tá feliz, tá leve. Eu fiquei com muito medo de compartilhar isso e eu tô compartilhando com vocês um resumo de 7 meses, né? Mas eu fiquei com muito medo, com muita vergonha. A mesma vergonha que eu tinha de compartilhar sobre candidíase, eu tive agora de falar sobre isso, porque é algo muito íntimo, é algo que deixa a gente muito vulnerável, mas eu sei que existem mulheres que passaram ou passam a mesma coisa que eu e precisam se sentir fortalecidas. Então, por isso que eu decidi gravar, eu decidi voltar para as redes sociais, e não para trazer, coitadinha da Ju, ela adoeceu, não, mas para mostrar o que eu fiz com isso, como o meu semblante melhorou, como as minhas palavras mudaram, como o meu agir dia a dia mudou. E nesse tempo eu procurei algumas pessoas em quem eu confiava para desabafar, e eu sugiro que você faça a mesma coisa, que tenha pessoas, mas pessoas que vão te levar para a palavra, pessoas que vão te dizer algo que vai te botar para cima, e não pessoas que vão simplesmente ouvir e dizer assim, é assim mesmo. Não, não é assim, né? Então, se você passou a mesma coisa que eu, tamo junto. Se você não passou a mesma coisa que eu, mas se compadece e sabe de alguém que vive ou viveu a mesma coisa, ajude essa mãe, sabe? Acolha, escute, abrace e não simplesmente fala assim, nossa, mas eu não vivi isso, eu não passei por isso. Você é você, eu sou eu, né? Então, era isso. Eu tentei falar pouco, na verdade eu tentei resumir, mas é isso, a gente vai conversando ao longo do tempo e
Um beijo pra você que escutou aqui até agora o meu resumo de maternidade. 30 minutos, 7 meses em 30 minutos. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.